epístola e não carta. Porque alguns chamam carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e outros dizem epístola. Em muitas Bíblias vem dizendo assim lá no princípio, epístola, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque carta é quando eu escrevo para você falando de mim, falando de você, falando de nós. Olha, aqui em casa está tudo bem, mas a Natália, aproveitando as férias dela, ela ganhou uma viagem lá e foi para a casa de uma amiga ali na Polônia. Puxa, olha que coisa incrível, daqui do Rio de Janeiro fazer uma viagem para São Paulo custa uma fortuna, mas de Israel para a Polônia, ó, com $100 vai e volta, que coisa. Eu estou contando da minha vida, compartilhando notícias minhas para você, e você escreve de volta, ou eu escrevo de volta para você. Isso é carta. Epístola é quando eu escrevo uma carta, mas tratando de assuntos que necessariamente não têm a ver comigo. São assuntos com o objetivo de ensinar, de passar orientação. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, por isso chamada epístola do apóstolo Paulo. Ainda que Paulo também estivesse respondendo uma carta que ele recebera de alguns crentes daquela igreja. Vamos lembrar que a igreja de Corinto, ela sofria de muitos problemas graves, consequências terríveis. Embora sendo uma igreja que havia muitos dons carismáticos, sobretudo, evidenciados ali, era uma igreja que estava vivendo seríssimos problemas. E os problemas eram decorrentes de uma situação que iniciou todas as demais. Que situação foi essa? Personalismos, que geraram divisões. Uns eram de um grupo de fulano, outros do grupo de Beltrano, outros do grupo de Ciclano. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo só pode ser de um. De quem? De Jesus. Não tem esse negócio. É uma coisa diabólica. Você quer ver coisas diabólicas que Satanás coloca no meio da igreja? É pegar uma pessoa, por exemplo, que porque está numa determinada posição de liderança, ao invés de exercer a sua liderança, usa o nome do pastor para tudo. Não, porque o pastor... Olha, foi o pastor, não exerce liderança, não se coloca como líder, não usa da sua personalidade submissa à orientação que recebeu para aplicá-la. E às vezes passa uma informação como sendo do líder, sem que ele tenha falado nada a respeito daquilo. Cria problemas muito sérios. Outro, por causa da posição que eu ocupo. Imagina a Camila liderando aqui o louvor, o grupo de louvor da igreja, começar a achar que ela é o cara, porque ela tem essa turma toda sob a influência e autoridade dela. Daqui a pouco Satanás está trabalhando na mente do coração dela e ela está destoando. O pastor dá uma orientação, ela vai e faz o que ela pensa, assim: pode deixar aqui com o pastor, depois eu me entendo. Mas o pastor não orientou de um jeito? Que negócio é esse que pode deixar que depois eu me entendo com o pastor? Não. Isso vai criando personalismo, isso vai gerando divisão, vai criando dificuldade para se falar uma só linguagem. Não pode. Não pode. Se o pastor está seguindo a linguagem de Deus, a palavra de Deus, todos nós temos que falar uma só linguagem, a menos que ele esteja completamente errado. E se ele estiver errado, ainda falando sobre uma mesma linguagem, o que a gente tem que fazer? Praticar Mateus 18:15, 16, 17, se necessário 18. Com ele, porque o pastor não é mais importante do que o menor dentre os membros da igreja, sim ou não? Então Mateus 18:15 tem que ser para ele também,
Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco na igreja, amém, irmãos? Eu não ouvi esse amém. Não pode ser diferente. Não pode ter para o pastor, porque é o pastor, e o irmãozinho ali, não. Todos somos iguais perante Deus. A responsabilidade pode ser diferente, mas o significado, a significância, não. Somos todos iguais. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Glória a Deus. E esses problemas de divisão levaram a que problemas? Doutrinários. Ora, se a Camila começa a dizer o que é certo e o que é errado para aquele grupo ali que está debaixo da orientação dela, na submissão, e é diferente daquilo que eu oriento a igreja, está gerando uma heresia ali. Tem um desvio doutrinário ali, a doutrina está saindo daqui. Chega ali, o assunto virou outro, não pode. Aí começa um problema muito maior. Por quê? Se a pregação, a palavra de Deus sendo apresentada e está aí à disposição para qualquer um dos irmãos criticar, diga por favor depois de mim se você entende a diferença. Crítica não é questionamento. Questionamento, eu questiono à luz daquilo que é meu sentimento, é minha visão pessoal e personal. Pessoal é personal. Crítica é quando eu pego e uso a palavra de Deus e diz assim: isso aqui não está certo porque a palavra de Deus diz assim. Aí é crítica. Não existe crítica destrutiva e crítica constante. Tem muita gente que não sabe a diferença e diz assim: é uma crítica, mas é construtiva, tá? É crítica ou não é? Quem critica não está falando mal, mas Satanás usa daquilo que ele tem capacidade para fazer, que é corromper o sentido das coisas na mente da gente. Porque se eu começo a usar a palavra num sentido diferente daquilo que ela foi criada para ser, eu começo a corromper o sentido. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Eu começo a corromper o sentido. E aí crítica deixa de ser entendido como crítica e passa a ser entendido como o quê? Questionamento. Bater de frente, falar mal. E aí eu tenho que me explicar: o que eu estou fazendo é uma crítica construtiva, tá? A palavra do Senhor diz que é para dizer sim ou não. Então, ou é crítica ou é questionamento. Se é crítica, eu tenho que apresentar a base para essa crítica. A palavra de Deus diz: não roubarás, não furtarás. Aí eu estou vendo que o irmãozinho está ali trabalhando, meu colega de trabalho, ele está ali, ele pegou aquela caixa de clips, colocou no bolso para levar para casa. Falei: rapaz, o que você está fazendo aí? Não, mas isso aqui não é roubo, não. Isso aqui é, o que é uma caixinha de clips? O que tem de mais essa caneta aqui? Mas essa caneta é da empresa, ela foi comprada para você servir a empresa. Mas o patrão diz: isso aqui não é nada, mas isso aqui não sai nem na urina, que já vira éter. Não, mas a palavra de Deus diz: não furtarás. Isso daí, isso é uma crítica. Está entendendo a diferença? Agora, quer ver? Não é crítica. É o Marco Aurélio dizer que o Flamengo é o pior time que existe. Qual é a base científica? Qual é a base? Não existe base. Isso é o sentimento dele em relação ao meu time. É quando eu pego e diz assim: o Vascaíno é um time mesmo, né? Não é à toa que lá no desenho lá do emblema tem um navio, porque o negócio afunda de vez em quando. Eu estou fazendo crítica? Não. Eu estou falando daquilo que é o meu sentimento em relação à escolha dele. Isso não é crítica. Os irmãos estão entendendo? Naquela igreja estava acontecendo divisão por causa disso. A divisão levou a problemas doutrinários. O que é a verdade? Aliás, afinal de contas, o que é o certo e o que é o errado? Porque naquela igreja, aí, olha só como é que Satanás trabalha dentro da igreja. Para uma pessoa se tornar membro, por exemplo, dessa igreja nossa, ela tem que frequentar no mínimo 3 meses, de manhã e de noite no domingo.
ela tem que buscar conhecer a igreja, ter intimidade. Ela fica para o momento de comunhão depois do culto. Quando ela pode, ela deve vir ao culto na quarta-feira. Ela vai conhecendo e se inteirando com a igreja, para então ela chegar e dizer assim: olha, é aqui o lugar onde eu quero me tornar membro e ser membro do corpo de Cristo. Então ela vai passar por um seminário de iniciação. Ela tem lá uma semana de encontros em que ela vai aprender qual é o significado de ser membro dessa igreja, o que Deus espera dela, o que a igreja vai esperar, quais são as responsabilidades que ela terá, ela vai ser cobrada em quê, e o que é que ela pode exigir como seus direitos. Ela vai aprender quais são as expectativas de Deus para ela enquanto membro do corpo de Cristo, enquanto cristão que quer realmente viver a autenticidade cristã, para então ela chegar aqui, depois de passar por uma entrevista com o pastor, que a maioria treme na base, eu não sei porquê, mas passa, e chega aqui, o pastor leva para a igreja. Se não houver nenhuma razão moral que desabone, ela é recebida na membresia da igreja. Então, para ela se tornar membro da igreja, ela tem que estar decidida a falar a mesma linguagem que a igreja. Aí daqui a pouco quer fazer uma coisa que não é a prática, nem o ensinamento doutrinário ou o ensinamento moral, bíblico, exegético que recebe do púlpito, aí vem dizer assim: ah, mas porque a igreja ali não tem problema, porque o pastor fulano de tal. Mas é membro de qual igreja? De qual igreja? Do pastor fulano de tal aqui, então vai para a igreja do pastor fulano de tal. Não pode ficar aqui gerando divisão, problema, confusão. Por que disso? Aqui nós estamos para falar a mesma linguagem. Se durante o culto quer ficar levantando, andando para lá e para cá, levanta e vai chegar ali, quer falar com a irmã ali, essa não é igreja para isso. Tem igreja aí que não tem ordem nem decência no culto, vai para lá. Mas para isso passou-se tempo suficiente para saber como é que essa igreja aqui se comporta, como é a liturgia dessa igreja, quais são as crenças essenciais dessa igreja, para então se tornar membro. Não pode depois, durante os 90 minutos, querer jogar pela regra de outro jogo. Não pode querer jogar futebol pela regra do vôlei. Estão entendendo, irmãos? Amém? Estão entendendo? Quer dizer, a gente aprendeu que a palavra sim aqui é amém. Então vamos dizer sim, então vamos dizer amém. Ajuda aí, tá certo? Eu sei que o café estava uma delícia, né? Eu evitei até comer, sabe, aquela coisa que dá satisfação, para eu poder chegar aqui e não me sentir meio pesado nem meio lerdo. Então, se você começar a perceber que tem alguém meio pesado, meio lerdo, ele vai estar assim, ó. Aí você dá um pedala Robinho consagrado, né? Você faz aquela consagro e pá. Tá bem? Pois bem, e os problemas doutrinários levaram a quais problemas? Problemas morais, a ponto de ter gente que estava se relacionando sexualmente com a mulher do pai. A madrasta era amante do cara. A igreja sabia e ninguém fazia nada. Olha o absurdo. Qual a autoridade moral e espiritual dessa igreja? Ainda que tivesse dons revelados lá. Tinha gente lá com dom de falar em línguas, de profecia, de palavra de conhecimento, de cura, mas e aí? Dom espiritual não é sinônimo de quê? De quê? Pode falar mais forte, só quem tomou café da manhã. Dom espiritual não é sinônimo de maturidade. Pois bem, chegamos ao capítulo 13. E esse capítulo 13 é chamado de Canção do Amor Cristão. E ele é lido, eu não vou ler agora o capítulo 13. E ele é lido, e muito equivocadamente, em várias situações fora do contexto apresentado pelo apóstolo Paulo. Quer ver? Possivelmente alguns aqui já devem ter, em um funeral, ouvido alguém, um pastor, um diácono, alguém usar o texto de 1 Coríntios 13, que fala sobre a excelência do amor, no funeral. Talvez já tenha ouvido um pastor, um oficiante,
num casamento, seja no cartório ou numa igreja, usar como texto para uma mensagem no casamento 1 Coríntios 13. Porém, 1 Coríntios 13 tem o seu significado pleno revelado e se faz desafiador quando cuidadosamente aplicado à vida comunitária da igreja local, tal como a de Corinto. Paulo não escreveu esse texto para falar de casamento. Paulo não escreveu esse texto para falar de relacionamento, de mim com aquele ente querido que morreu. Esse capítulo deve ser estudado no contexto do restante dessa epístola à igreja de Corinto, senão serão vistas como conjunto de palavras enobrecedoras, palavras que enobrecem, mas nada além disso. Fica vazio com relação ao seu significado. Mas ao serem aplicadas a uma igreja local como a nossa aqui, seu poder estrondoso se revela, pois desvendam todas as fraquezas, falhas, fracassos e pecados em qualquer comunidade cristã, e isso é extraordinariamente desafiador. O ensino do apóstolo Paulo nesse texto nos humilha, porque começamos a enxergar o que realmente importa para Deus, e Ele nos redireciona como corpo de Cristo para a nossa visão. Qual é a nossa visão? Queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Esse capítulo 13 não pode ser retirado do contexto da discussão do apóstolo Paulo acerca dos dons que foi apresentado no capítulo 12 que nós já estudamos. E numa síntese, num resumo, o apóstolo Paulo diz que todos os dons, e eu enfatizo, carismáticos e extraordinários que podemos imaginar, são úteis, mas somente se houver amor. A palavra grega traduzida como amor, ela, no Novo Testamento, ela se apresenta de forma diferente, dependendo das circunstâncias. O Senhor Jesus, por exemplo, lá em Mateus 22, 37 a 39, ele chega para Pedro, depois que ele ressuscita, está com Pedro. Lembra que Pedro traiu Jesus, negou. Jesus chega para ele e diz: Pedro, tu me amas? Pedro responde: claro, Senhor, tu sabes que te amo. Só que a palavra grega usada por Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Mas para que houvesse entendimento da diferença do que Jesus estava falando para o que Pedro estava, a palavra escrita ali em grego, Pedro, tu me amas, esse me amas, esse amor, é uma palavra grega chamada ágape, que quer dizer amor incondicional. Pedro vai e responde a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas a palavra que Pedro usa, Pedro agora escolhe as palavras melhor. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, está falando com os discípulos, ele diz: olha, importa que o Filho do Homem seja traído, preso e levado à morte. E Pedro diz: ainda que seja a morte, irei contigo. Lembra disso? E Jesus diz: ah, Pedro, ainda hoje você vai me trair antes que o galo cante. Você vai me trair 3 vezes. E Pedro traiu Jesus. Agora, Jesus ressuscitado está conversando com Pedro ali, e Pedro responde, quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Agapau-me? Pedro diz: claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele usa a palavra filéu.
Filéu é o amor, é a palavra usada para expressar o amor fraternal que existe entre as pessoas, entre os irmãos. É o amor filéu. O grego ainda tinha uma outra palavra para amor, que é eros. E eros é a palavra grega que remete à ideia do relacionamento sexual que existe entre o marido e a esposa. Então, ágape, filéu, eros. Aqui, a palavra que o apóstolo Paulo está usando no capítulo 13 da carta que ele escreveu, essa epístola que ele escreveu a Coríntios, ele usa a palavra ágape. Porque essa palavra foi introduzida no Novo Testamento especificamente porque o amor de Deus visto em Jesus exigia uma palavra ímpar, uma palavra que trouxesse um significado singular, porque o amor de Deus transcende completamente as ideias ou expressões humanas de amor. É o amor que é dado a outros sem que se pense se eles são dignos dele ou não. Outros que não fizeram nada por merecê-lo. Sabe aquele seu colega de trabalho que não gosta de você? O Senhor espera que você o ame com amor ágape. Sabe aquele vizinho chato, cri-cri, pernilongo, que você ouviu falar mal de você? Jesus espera que você o ame como ele te amou, como o Pai te amou, com amor ágape. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, separados eternamente de Deus. Mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo se entregou na cruz para a nossa salvação. E a palavra do Senhor diz: importa que o discípulo seja igual ao seu. Deus espera de mim e de você que não expressemos outro tipo de amor uns para com os outros, para com o nosso próximo, seja ele aquele que faz mal a nós, que fala mal de nós, que nos persegue ou não. E o amor é amá-lo incondicionalmente. Pastor, mas peraí, a palavra de Deus manda pelo próprio apóstolo Paulo para disciplinar e até desligar da membresia da igreja aquela pessoa que não quer andar coerente com os princípios e valores da palavra de Deus e com a doutrina. Desligar, mas ele não diz que é para tratar como inimigo. Lembra que disse lá Tessalonicenses? Não o tenha como inimigo, mas é para exortá-lo como um irmão. Ué, mas então por que a gente deve dar as costas? Porque tem que ser disciplina. A minha filha, quando eu coloco em disciplina, coloco ela no cantinho lá e digo: tá aí, não vai sair daí, não vai ligar a televisão, não vai assistir Facebook, o YouTube, não vai nada, é aí, quietinha, até eu tirar. E eu a amo, mas ela está sob disciplina. Eu passo para lá, ela para cá, ela fala: pai, eu nem faço de conta até que não estou vendo, que nem eu estou ouvindo, porque tem que doer. Disciplina, se não dói, não é disciplina. E aquele que supostamente está sendo disciplinado vai se tornar um sem vergonha. Por quê? Porque, pai, aí digo lá: o que foi, filhinho? O que houve? Acabou, não tem disciplina. A palavra de Deus diz que Deus ama, e o amor de Deus é o ágape, mas ele faz o quê? Disciplina quem? A quem ele ama. Por isso, quando o filho pródigo volta, o pai está lá, não está dentro de casa, para não deixar ele bater na porta, vamos ver se ele bate. Não, o pai sai, porque ele já entrou pela porteira. Ele entrou pela porteira, o pai está lá de braço aberto. Aquele que foi desligado da membresia da igreja porque andou em pecado, entrou para aquele portão, eu tenho que estar com meu coração e meus braços abertos. Pode estar entrando aqui para falar um monte de besteira, como pode estar entrando aqui para dizer: eu estou arrependido, quero fazer um conserto. Eu não conheço o coração, Deus o conhece. E o que Deus espera de mim? Que eu esteja com o coração, começa com P, puro.
e com as minhas mãos, então não posso estar só com o coração. Como é que eu vou estar com o coração puro se eu fiquei falando mal dele? Então essa palavra ágape foi introduzida no Novo Testamento por essa razão, fazer a distinção. Esse é o amor segundo Jesus, que tem que caracterizar e controlar a comunidade de modo que seja reconhecida como cristã, e para que Jesus seja reconhecido como Filho de Deus, Salvador do mundo. O que a palavra do Senhor diz? Que é para nós sermos como... Jesus diz assim: vós sois como sal. Ou ele diz: vós sois o sal. Hein? Vós sois o sal. Não é ser como o sal, é ser o sal. Nós somos o sal. A igreja de Jesus Cristo tem que ser o sal para a sociedade perdida, tem que ser o sal para o mundo. O que é o mundo? A igreja não tem que ser sal para o mundo, a igreja tem que ser sal para a sociedade, porque o sistema, ele existe por causa da influência daquele que já está dominando o mundo. Então, eu, onde quer que eu esteja, eu tenho que ser sal, e eu, para salgar, eu tenho que usar o ágape. Se você não usa o ágape, você não salga. Se você não está usando o ágape na sua casa, se você está usando o ágape para teu vizinho, mas não sabe usar o ágape, você não tem ágape para teu marido, você não tem ágape para tua esposa, você não tem ágape para teu irmão, você não tem ágape para teu pai, tua mãe, que sal você é? Você é um sal Denorex. Parece, mas não é. E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo vai então explicar por que a vida comunitária cristã não é nada sem o amor. Esse texto, queridos, é tão rico que precisaremos de alguns estudos para abordar todo o ensinamento que ele apresenta. E é por isso que começaremos hoje abordando apenas os versículos 1 a 3, e nesses versículos o apóstolo Paulo faz 3 declarações duras acerca do cristão que não tem amor. Primeira declaração que Paulo faz: sem amor sou ofensivo aos outros. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Lá no capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz assim: o amor edifica. E edificar é sinônimo de quê? Construir. Então, se o amor edifica, o amor constrói. Amor não destrói. Amém? Essa coisa que a gente vê aí, que o cara matou a outra por amor, isso não é amor, nunca foi amor. Essa coisa aí de que o homem pegou e prendeu a mulher, trancou ela dentro de casa, deu uns tapas nela, porque o amor dele era muito grande, isso nunca foi amor. Isso é um sentimento doentio. Isso nunca foi amor. Um pai que espanca o filho nunca foi amor. Disciplina é uma coisa, descarregar raiva, frustração no filho é outra coisa, ou na mulher, ou no marido, ou no que seja, ou no empregado. Então Paulo lá no capítulo 8, verso 1 diz que o amor edifica, o amor constrói. Agora nesse texto do capítulo 13, versículo 1, ele está afirmando que quando os dons espirituais são exercidos em ágape, amor incondicional, e não com espírito de competição ou vaidade, o corpo de cristãos é edificado. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Quando os dons espirituais não são usados em amor, a consequência inevitável é que nós vamos magoar os outros. Veja que Paulo usa 2 instrumentos utilizados nos cultos aos ídolos naquele tempo lá nos Coríntios, e na igreja de Corinto, para fazer uma analogia. Em algumas versões diz assim:
serei como bronze que soa. Em outras versões está como o metal. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, palavras um pouco diferentes. Metal que Paulo está mencionando aqui era um instrumento que nós conhecemos como gongo. Quem aqui sabe o que é um gongo? Fazer pergunta diferente. Quem não sabe o que é um gongo? Não sabe o que é um gongo? Você já viu isso em filme? Você já viu isso em reportagem? Gongo é aquele prato, igual prato de banda de fanfarra, grande assim, que normalmente é tocado num filme japonês, chinês, oriental, que o cara vem e dá aquela pancada e aquilo só pom. Tá lembrando disso agora? Aquilo é um gongo. Mas o gongo pode ter vários tamanhos diferentes, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser um grandão. E há gongos que precisam ser tocados com uma tora tão grande que é uma tora, é como se fosse um ariete que ele empurra amarrado numa corda, ele pau para bater lá naquele gongo e faz um som estridente que é para chamar a atenção de todos daquela vila. Mas em cultos idólatras de alguns deuses, eles usavam gongo, e o gongo ele emite um único som. Liga aí, filhão, aperta uma única tecla, mas tem que ter som, né? Isso é um gongo. O camarada chega e bate. Não, é um gongo. Rapaz, é gongo. Você entendeu? Gongo. Aquela tecla, vamos lá. Ó, eu não bati ainda. Apressado esse rapaz. Ele vai tocar o gongo. Aí ele tocou de novo. Aí ele vai tocar 10 vezes. Enjoa se ficar esse tempo todo tocando esse negócio aí, porque não tem melodia, não tem ritmo. É só isso. Dá para cantar uma música só com tum, tum, tom, bom, pom? Não dá. É o gongo. Mas também eles usavam os símbolos. O que é o símbolo? Você também já viu isso em filmes que mostram contextos de povos orientais. São 2 pratinhos pequenos que às vezes são colocados nos dedos e a pessoa fica batendo um contra o outro, ou tem um em cada mão e fica batendo um contra o outro e faz um barulho mais ou menos parecido com esse daqui. Já viu algum filme? Já viu? Filme que mostra os monges tibetanos. Aí eles estão andando em procissão, tem alguém lá na frente. Eu te pergunto, dá para cantar uma música ouvindo só isso aqui? Não dá. Não tem melodia, não vai ter ritmo, não vai ter harmonia. Pois bem, em Corinto havia os devotos que adoravam a Dionísio, que era considerado Deus da natureza, Deus das energias reprodutoras da natureza, e que era adorado em rituais orgíacos. O que é um ritual orgíaco? É um ritual em que há orgia, e orgia é uma reunião de pessoas para a prática de sexo grupal, e eles faziam isso dentro do templo, em celebração e adoração a Dionísio. Era assim que ele era adorado. Mas também Dionísio, ele foi conhecido como Baco. Se você vai na cultura grega, ele tem um nome. Se você vai na cultura romana, ele tem outro. Em uma ele é Dionísio, na outra ele é Baco. E Baco é esse mesmo Deus considerado da natureza. Ele é também chamado Deus do vinho. Num ritual de culto que apresentavam a ele, era um ritual que priorizava o excesso de euforia com bebidas alcoólicas, onde havia falta de regras, em que havia libertinagem. Daí a palavra, olha o que eu falei lá no começo, a palavra bacanal. Quem aqui não sabe que a palavra bacanal
significa reunião de pessoas para relacionamento sexual em grupo. Tem outra palavra que eu não quero usar porque ela aí é baixo calão, né? Pois bem, acontece que a palavra bacanal, ela dá origem a uma outra palavra, sabe qual é? Bacana. A palavra bacana, ela vem de bacanal, e que é utilizada na sociedade erroneamente para dizer que algo é bom. E eu quero te fazer uma pergunta: nós devemos seguir o mundo, ou seja, o sistema que rege a sociedade, ou nós devemos seguir a palavra de Deus? Não ouvi. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. O que significa ser santo? Bem forte, quem sabe? Separados, exclusivos para Deus. Eu quero te perguntar: quando Deus está ouvindo um crente falar que a coisa é bacana, e ele sabe o significado disso, porque se ele não sabe, ele é ignorante, ele não vai ser cobrado pelo que ele não sabe. Mas se ele sabe, eu te pergunto, como é que Deus se sente quando ele vê um crente dizer: não, aquilo ali é muito bacana? E esse crente sabe qual é o significado disso, da onde vem essa palavra, a origem dela. Eu te pergunto, como é que Deus deve se sentir quando ele diz: vocês têm que ser separados, exclusivos para mim, e não seguir o curso dessa sociedade que está corrompida por Satanás, que perverteu o sentido das coisas para me desonrar. É por isso que eu sou chamado por alguns aí de radical, tá entendendo? Porque querem viver a realidade espiritual como se ela não existisse, que ela fosse só papel e tinta numa Bíblia, escrita, aliás, feita por uma gráfica. Acontece que no mundo espiritual as coisas não se corrompem como aqui. Aqui, Satanás influencia a mente dos homens para corromper as coisas, para que os homens ofendam a Deus. Eu quero dizer uma coisa: se você me ouvir falar essa palavra, eu preciso que você me ajude, porque ao longo de muitos anos eu usei essa palavra como todos vocês, sem saber qual era o verdadeiro significado, de onde vinha essa palavra, qual era a origem dela. Então, se você por acaso ouvir o seu pastor usar essa palavra, tenha amor. Que amor você deve ter? Qual amor você deve ter? Que amor é esse? Incondicional. Ou seja, pastor lá, pastor falou bacana. Ou então, bacana, né, pastor? Isso é ágape? Não, não é ágape. Então pratica Mateus 18:15. Pastor, alguns irmãos já fizeram isso comigo. Pastor, vem cá. É que o pastor, ó, o senhor falou uma palavra lá que não pode não. O senhor falou essa palavra assim, ó. Ih, rapaz. Por quê? Porque, irmãos, irmãos, a gente vai ficando velho, o salto do sapato vai crescendo, né? Aí a gente desequilibra. Irmãos, tirar uma cultura de dentro de uma pessoa não é coisa simples e fácil. Sobretudo vícios de linguagem. Amém? É por isso que a gente cresce falando de sair para dentro, ou sair para fora, entrar para dentro, subir para cima, que é errado. Esteticamente na língua é errado. E a gente continua falando, mesmo quando a gente já aprendeu que é errado, não deve ser dito. Porque é preciso um tempo de maturação para aquilo ir saindo. Mas você quer ver uma coisa que ajuda muito? O que traumatiza eu não esqueço. Você chega para mim e diz assim: pastor, sabe aquela reunião ali? O senhor falou isso assim, assim, assim. Aquilo vai... Eu vou me sentir, puxa, por que eu fiz isso? Eu sei qual é o certo, mas isso vem, né, lá do inconsciente, do vício de linguagem. E eu vou poder chegar e dizer: irmãos, eu quero pedir perdão, porque involuntariamente, pelo vício de linguagem,
Eu falei isso daqui. E é assim que a gente pratica a ágape, porque Mateus 18,15 é ágape. Por isso Jesus disse: se te ouvir, ganhaste teu irmão. Eu não devo chegar botando o pé nos peitos dele ou dela para dizer: você fez isso. Não, eu devo chegar com o ágape. Então dá uma olhadinha para quem está do seu lado, ajuda ele, e me ajuda a beber um copo d'água e diz assim: vem com ágape. A Flávia me ensinou um termo muito legal. Às vezes eu estava muito agitado, aquela coisa assim: ih, vem na mão, hein? Que eu cheguei parecendo que eu estava com um fuzil. Falei: opa, vem na mão. Então, irmão, vem no ágape, amém? Aprendeu o significado dessa palavra, irmão, e por que a gente não deve usar? A gente tem tantas outras palavras apropriadas para isso, né? Outra deidade adorada na cidade de Corinto era Cibele, deusa da natureza selvagem, geralmente retratada com leões e outras feras. Certamente nas ruas de Corinto ecoavam por toda parte o toque dos gongos barulhentos, dos símbolos estridentes, instrumentos que caracterizavam esses adoradores. Os gongos e símbolos eram instrumentos de uma única nota, como nós vimos aqui, incapazes de produzirem melodia, usados pelas religiões pagãs para invocar a deidade, afastar os demônios ou despertar os adoradores. Acho que vou trazer um gongo para cá. Mas não produzia harmonia, não eram melodiosos, emitiam um som pesado ou um som estridente, monótono, incomodativo. E igualmente, irmãos, são desagradáveis aqueles que usam o dom de falar em línguas, por exemplo, sem a motivação controladora do amor, como diz o apóstolo Paulo. Não importa se as línguas são humanas, porque tem gente que durante o culto grita o tempo todo, durante o louvor, o culto: glória a Deus, ah Senhor, eu estou aqui, papai, eu te amo. Quem é que do lado dessa pessoa vai ter condição de equilíbrio emocional, capacidade racional para cultuar ao Senhor, para louvar ao Senhor, tendo uma pessoa que está ali: não, mas é porque eu estou aqui, eu estou extravasando em adoração ao Senhor. Que adoração que nada. Isso é falta de amor. Sobretudo se já foi exortado. Não é uma questão de espiritualidade. Se não houver ágape, essas pessoas se tornam desagradáveis, rudes, escandalizam, afastam o visitante que chega na igreja e diz assim: ih, aqui não, estou fora. Imagina, estou aqui, o pastor está lá, uma coisa é o pastor está lá, aí pronto, exorcizou, foi embora o espírito de sono. Agora outra coisa é ter lá, aí o pastor fala, sim, o outro está assim, glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém, por um espirro do pastor. Tem igrejas por aí onde a gente vai, irmão, que é um problema. Eu já fui pregar em muitas igrejas que eu falei: meu irmão, segura a onda um pouquinho, deixa o Espírito Santo falar. Recebe a palavra de Deus, porque o tempo todo é glória a Deus, aleluia, fala a Deus, e não está ouvindo nada. Depois você pergunta: o que foi que o pastor pregou? Não sei, cara, eu estava ali numa unção, a unção estava tão forte na igreja, não sabe nada, ainda por cima atrapalhando os outros a ouvirem e receber a palavra, ou se expressar em culto e louvor a Deus. Irmão, durante o louvor, eu levanto a minha mão quando eu sinto vontade, eu bato palmas quando eu sinto vontade, eu acompanho os cânticos ritmando com as minhas palmas quando eu sinto vontade, eu expresso o meu louvor ao Senhor com palavras sinceras e espontâneas quando eu sinto vontade, mas eu não incomodo ninguém por causa disso. Meu Deus, não é surdo? O teu é?
Não, porque Deus espera de nós uma adoração extravagante. Então vem aqui e entrega 10 mil reais, porque você gastou isso numa festa. Então vem aqui e entrega 20 mil de oferta para Deus. Isso é adoração extravagante. Esse negócio de que na hora do louvor eu vou dar a Deus uma adoração extravagante, vou plantar bananeira e vou que vou dar rabo de arraia, rabo de lua, salto mortal e não sei o que e tal. Pode parar por aí, isso é bagunça, isso é palhaçada. Lugar para isso chama-se circo na igreja. E agora nós entramos numa outra fase, a fase da valorização da pessoa surdo-muda. Como é que o surdo-mudo vai louvar a Deus na igreja? Ele vai gritar como? Quer dizer que o irmãozinho lá está mais potencializado para louvar ao Senhor de forma extravagante. Por isso Deus ele tem que dar um berro, aleluia, ó Senhor, eu estou aqui. E o surdo-mudo vai fazer como? Vai sair dando tapa nos outros? Ok? Pior ainda é quando os cristãos querem impor a outros irmãos na congregação que tem que também falar em línguas e tornar o culto aquecido pelo poder de Deus, em vez de um culto sorveteriano, fazendo alusão aos cristãos cujo culto não há esse tipo de prática. Irmãos, eu fico incomodado. Se eu sou convidado a pregar numa igreja, chego lá, o irmãozinho chegou, sentou, ele sentou na hora do culto, a igreja está louvando ao Senhor, ele levanta e vai lá, ele lembrou do assunto para tratar com Pedro, com o culto acontecendo. O que é isso, irmão? Isso é ser rude, isso é ser mal educado. O culto está acontecendo para Deus, tem um ali tirando a atenção do culto de Deus. Não pode. E é um tal de senta e levanta. É impressionante que é na hora da pregação que sente sede, vontade de ir ao banheiro. Irmã, por favor, tem alguns irmãos aqui que eu sei não estão com problema de incontinência urinária. Eu sei que não estão. Tem gente que eu sei que tem. Esses, por favor, não se prenda, não fica aí se agarrando para passar mal depois do trabalho, não. Levanta e vá ao banheiro quando for necessário. Mas tem irmãos que não tem necessidade, mas na hora o capeta perturba. É um tal de eu preciso beber água, então fazer o pipi, o número 2 o número 1, eu já sempre me confundo. Espera acabar o culto, receba a palavra de Deus. Não é uma questão de educação para com o pregador, não. É uma questão de respeito para com Deus. Se é a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. Porque no cinema é friozinho, é mais frio do que está aqui. Aqui está climatizado, o cinema é frio. O camarada não quer. Onde é que está o pause aí porque eu quero ir banheiro? Não existe. Então ele fica lá apertado, porque ele não dá mais na hora da cena lá que o Aquaman vai derrotar lá o inimigo. Ele está, a perna está assim já, ó. Não sai. E como é que Deus deve se sentir vendo um crente que no cinema ele faz isso, chega no culto ele fica diferente, toda hora ele levanta e vai ao banheiro, beber água, é uma desidratação terrível. Paulo diz: serei como o bronze, o gongo que toca, e como o símbolo que retina, só faz um barulho que não agrada nem a quem está próximo e muito menos a Deus, porque sem amor eu sou ofensivo às outras pessoas. E a palavra de Deus me ensina a amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não devo constranger, importunar, incomodar ninguém, assim como eu espero não ser constrangido e importunado por ninguém. Segundo, Paulo diz que sem amor eu não sou nada. Nós não somos nada sem amor. Verso 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor,
nada serei. Eu não sou nada se eu não tiver amor. Um cristão que não expressa amor ágape afasta as pessoas da igreja e do evangelho, se tornando o principal obstáculo para um testemunho verdadeiro e eficaz na igreja de Cristo. Sabe por que tem muita gente deixando de entrar nas igrejas, receber Jesus como Salvador e Senhor, ser liberto da opressão, do domínio de Satanás na sua vida? Porque olha para casais crentes, é vizinho, e vê que na casa do casal crente o pau quebra. Casais têm problema, inclusive casais crentes, porque não tem ninguém perfeito na face da terra. Amém, irmão? Mas tudo deve ser tratado com amor ágape. Porque se eu começo a conversar com vocês, se eu vou confrontar você com uma coisa que está errada, se a Flávia é minha esposa, se não, ela é, eu vou confrontar a Flávia com uma coisa que está errada, a Flávia com orgulho, com arrogância, com prepotência, com submissão, com o que for, com a personalidade dela, ela pega e levanta a voz para mim, ela começou a me agredir. Se eu já não estou muito lá, no grau certo espiritual, eu vou acabar falando no mesmo nível daqui a pouco ela vai levantar a voz um pouquinho mais, aí eu vou levantar, a palavra de Deus diz assim, onde não tem lenha, a fogueira se... Mas sabe o que é o pior? É que às vezes um cala, e o silêncio desse, que se calou para tirar a lenha da fogueira, parece que jogou 1 litro de querosene. O outro, ao invés de também se calar, não cala, aí aproveita e cresce. Agora que eu vou ter que acabar, pode pôr, e vira um negócio de galinheiro ali. E os filhos estão vendo, e os filhos estão ouvindo, e os vizinhos estão vendo e ouvindo, e os ímpios não estão entrando na igreja, não estão abrindo as suas portas para o evangelismo, não estão recebendo Jesus como Salvador e Senhor. Um cristão que não expressa amor ágape afasta as pessoas da igreja do evangelho e se torna o principal obstáculo para um testemunho verdadeiro e eficaz da igreja de Cristo. Irmão e irmã, o nosso maior pecado é não amar. Eu ouço muita gente dizer assim, e manda mensagem, você sabe que eu te amo. De vez em quando eu pego alguém e diz assim, você me ama por quê? Por que você me ama? Não sabe. Irmão, amor ágape não é amor filéu, e amor filéu não é amor filé, é amor filéu. Amor filéu é amor fraterno. Amor ágape é aquele que dá a si mesmo pelo outro, é um amor incondicional. Sabe o que eu mais ouvi na minha vida cristã? Só Deus pode amar incondicionalmente. Mas a palavra do Senhor é que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Então é porque Ele espera que a gente faça. E se Ele espera que a gente faça, é porque nós podemos fazer. Ele disse, em meu nome expulsareis demônios. A gente pode expulsar demônio. Quem já viu um demônio ser expulso por um crente? Quem aqui já viu? Então a gente pode. Ele disse, em meu nome enfermos serão curados. Quem aqui já viu um enfermo ser curado pelo poder de Deus, pela oração e intercessão de um crente? Então nós podemos. Por que é que a gente não pode amar incondicionalmente? Não, pelo meu filho eu dou minha vida. Você dá a sua vida pelo filho. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores e inimigos dele. Ninguém era filho de Deus, não. Então esse cristão que afasta as pessoas também perde seu significado diante de Deus, porque se transforma em uma nulidade, em nada, num lustrador de banco, em um religioso hipócrita com quem o corpo de Cristo não pode contar.
Não vai ter evangelismo. O cara fica em casa, todo sábado ele vai jogar futebol. Ele não pode pegar um sábado e servir a Deus no evangelismo. Ele tem tempo para ele, mas ele não dá. Ele não é alguém que expressa fé, liberalidade e amor a Deus, servindo a Deus, servindo a igreja. Ele não vem servir no Projeto de Futuro, ele não vai lá capinar babi, ele não vem aqui limpar, servir no dia de domingo, um domingo no ano. Ele não vem, não se oferece, mas vem, senta, recebe o ar-condicionado, lustra o banco e quando muito é dizimista. Onde está o ágape? Onde está o amar a Deus acima de todas as coisas? Como Deus usará para a sua glória um cristão sem amor ágape? Não usará. Ele não se parece com o mestre. Mateus 10, 25, parte A, Jesus diz: basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como o Senhor. Jesus é nosso Senhor, amém? Mas ele disse: aquele que entre vós quiser ser o maior, seja esse que vos sirva. Sirva. Esse crente que não é nada, ele não cumpre a razão para a sua existência, que é viver para a glória de Deus, como diz Efésios 1, capítulo 1, 4 a 6. Mesmo que ele tenha o dom de falar em línguas, de profetizar, mesmo que seja capaz de entender e explicar os mistérios profundos referentes a Deus, ao homem e a Satanás, mesmo que seja muito versado no campo da verdade bíblica, da experiência e da teologia, mesmo que tenha fé mais ousada, aquela que remove montanhas, se ele não tiver a ágape, ele não é nada. Sabe o que ele é? Um símbolo que eu quero usar. Eu, Deus, quero usar, eu uso. Quero usar de novo, eu uso. Quero usar de novo, eu uso. Mas é símbolo. E porque eu sou Deus, eu uso quando quero. Isso não quer dizer que é o que devia ser. Quem está entendendo? Pode parecer o mais consagrado, o mais capacitado, mas é um símbolo, é um gongo, com os dons que tem. Lembremos que Balaão é chamado de profeta. E quem foi Balaão? Aquele que se permitiu ser corrompido, comprado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus fazia a boca de Balaão falar maldição ou bênção? Mas ele era um símbolo. Ele era só isso, um símbolo. Saul venceu muitas batalhas, só perdeu a última quando ele morreu, depois de 40 anos governando Israel. Mas ele era um símbolo. Ele não era alguém que agradava a Deus. O apóstolo Paulo afirma, queridos, que se não houver ágape, não há nenhum valor real no nosso ministério. É muita fumaça. Pode ser igreja muito cheia, mas não há ágape. Pode-se obter sucesso, conquistar bons resultados, admiração, aplausos, mas do ponto de vista de Deus da eternidade, não somos nada sem ágape, sem amor. Terceiro, Paulo diz, concluindo, que sem amor não ganho nada. Olha o que diz verso 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por fim, o apóstolo Paulo está aqui usando de dois atos de sacrifício pessoal, que por sua prática, muitos se parecem com amor. Amor puro, amor altruísta, dar tudo que possui aos pobres e ser capaz de se entregar para ser torturado e morto. Mas será que esses atos não são extraordinariamente valiosos aos olhos de Deus por seus méritos? Afinal de contas, aquele crente deu tudo o que tinha, se permitiu inclusive ser torturado e morto por uma causa justa.
Deus não ficaria extremamente feliz por tal sacrifício, por sua causa, pelo seu reino? A resposta é não. De modo algum, porque esses atos necessariamente não significam nada para Deus, porque podem ser motivados por interesse próprio, por interesses ideológicos, e não pelas outras pessoas, e não pelo reino de Deus. Então, seria um sacrifício inútil perante Deus. Eu vou falar uma coisa aqui que pode chover comentário querendo arrebentar lá no YouTube. Mas agrada mais a Deus um crente fiel que morre na opressão, na escravidão, sendo fiel a Deus, do que uma pessoa que se permite ser morta defendendo seus ideais políticos pelo bem-estar de uma nação. Vou repetir. Agrada e honra a Deus um crente fiel que morre por não negar Jesus Cristo, sendo íntegro, fiel até a morte, a ponto de ser degolado vivo, a ponto de ser aberto e suas entranhas serem retiradas enquanto ainda está vivo, do que alguém que corre o risco da própria vida e acaba sendo preso e morto, decapitado, em defesa de um ideal político, social, em favor do seu povo. Por quê? Porque esse ideal não leva ninguém para o céu, mas aquele que morreu dando o seu sangue, o seu sofrimento, como os cristãos nas arenas lá em Roma, foram sangues desses mártires que levaram o Evangelho de Jesus Cristo a expandir-se para todo o mundo. Aqui no Brasil, Tiradentes é celebrado porque foi morto defendendo um ideal de liberdade, de igualdade e fraternidade. Não foi? Não é isso que é dito? É o mártir da Inconfidência Mineira, não é? Digno dos nossos aplausos. Mas o que ele fez, esse ato dele, não contribuiu para ninguém ir para o céu. Não contribuiu para ninguém ser retirado das trevas da perdição eterna, da separação eterna de Deus, e vir para o Evangelho de Cristo, para a luz, que quando morrer vai viver eternidade no céu com Deus. É um ato nobre aquele que defende o ideal de honestidade, de integridade, de liberdade, de fraternidade, de igualdade. Mas este ato não agrada a Deus como o ato de viver fidelidade a Deus, amando ao próximo como a si mesmo. Tem muita gente que já morreu por causa de um ideal, mas não morreu por causa do próximo. Quem morreu por causa do próximo, esse é Jesus Cristo. O próximo que não merecia. Morrer por ideal político, em função de um bem-estar futuro para os meus filhos e para a geração deles, eu não estou morrendo pelo meu inimigo. E isso Jesus fez. E a palavra do Senhor Jesus para nós é: ama o teu inimigo, farte-se da afronta. Por quê? Porque assim eu vou agradar a Deus? Porque assim eu terei possibilidade de demonstrar com fidelidade o que é o verdadeiro cristianismo: é amar até aquele que não me ama. Sem amor ágape, todo o sacrifício do mundo não significaria nada para Deus. Nem tudo que alguém fizer em nome de Deus pode significar a adoração que Deus receba, porque Ele sabe o que realmente está no coração. É um ideal político? Eu estou pensando nos meus filhos, na minha família, ou eu estou pensando também naquele que eu não conheço e até fala mal de mim?
Salmo 139, versículo 1 a 4, quero convidar você a ler bem forte comigo. Salmo 139, versículo de 1 a 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. E Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus sabe se o que eu sinto é ágape ou é interesse. Deus sabe se o que eu estou fazendo é pelo amor certo ou se eu estou fazendo por algo que eu chamo de amor, mas não é. Deus sabe se eu estou verdadeiramente buscando ser como Ele, meu mestre, ou se eu estou tentando usar o amor denorex, que engana as pessoas, que constrói um benefício para mim, que faz com que eu me sinta e que eu seja privilegiado, beneficiado, etc. Ou se verdadeiramente eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Pensa sobre isso. Meu irmão, minha irmã, como é que você vai decidir sair daqui hoje em relação ao seu vizinho, que você nunca abriu a porta para ele, que fala mal de você, e você já entrou no jogo sujo de Satanás, entulhando o teu coração, colocando empecilho para expressar amor para aquela pessoa? Eu quero contar aqui uma ilustração verídica e ser testemunho para você. Eu trabalhei numa empresa de comércio exterior e quando eu cheguei lá, eu cheguei para ser um assessor executivo do diretor da empresa. O diretor da empresa tinha o primo dele, que era um dos assessores executivos dele, chefe do escritório. E era quem ele levava para cima e para baixo nas reuniões que ele tinha, e muitas vezes era quem o representava em algumas reuniões. Esse diretor, ele criou uma outra empresa. E quando ele criou essa outra empresa, ele usou esse primo dele, que era assessor executivo, na preparação de toda a estrutura dessa empresa, e estava pagando ele um salário. Naquela época o salário era em dólar. Era $1.000. E $1.000 naquela época era muito dinheiro. Hoje $1.000 está em torno de R$4.000. Naquela época, $1.000 estava em torno de uns R$12.000. Isso há muitos anos. Então eu, que já trabalhava naquela empresa, e um outro assistente administrativo, outro executivo, ele chamou a nós dois e disse: olha, fez uma reunião com nós três, o primo dele, esse outro assessor executivo, e eu também era assessor executivo, e disse para nós assim: olha, Cláudio e fulano, a partir de hoje eu estou convidando vocês a virem trabalhar conosco nessa empresa nova, que vai funcionar aqui mesmo, nas mesmas instalações, nós vamos fazer as mesmas coisas, só que uma empresa, ela representava os produtores exportadores de frango, e agora estava se criando uma empresa representando os exportadores de suíno. E aí eu estou convidando vocês, eu falei o seguinte: eu hoje estou pagando $1.000 a fulano de tal, mas a partir de agora ele vai ganhar $330, e vocês dois vão receber cada um $330. E quando ele fez essa proposta, aquilo me causou muita estranheza,
Eu estou pensando que ele está nos convidando e vai pagar a cada um de nós um salário, sem mexer no salário daquele que ele já tinha chamado antes, que era esse primo dele. E esse primo dele tinha muita dificuldade comigo, ele tinha muito ciúme de mim, porque depois que eu fui para lá, o diretor da empresa, vendo o meu trabalho, começou a me dar oportunidades. E agora não era mais o primo dele que ele chamava para representá-lo quando ele não podia ir em reuniões importantes em Brasília, em São Paulo, em outros estados. Era a mim que ele mandava. E com isso provocou o ciúme desse primo dele. E o meu relacionamento com esse primo dele era muito difícil, por mais que eu tentasse fazer amizade com ele. Mas nessa reunião, eu saí dessa reunião constrangido, porque esse primo dele era um chefe de família e ele já estava trabalhando há alguns meses, ganhando aquele salário de $1.000, e aquele valor certamente já tinha sido inserido no orçamento da família dele, e agora ele ia ficar com menos 70% do valor. Então eu pedi uma nova reunião com aquele diretor. Depois de orar, falei: senhor, eu vou correr o risco de perder o emprego, porque o que eu vou fazer aqui pode causar suscetibilidade no meu diretor. E naquela reunião, eu sentado de frente para o diretor, o primo dele sentado aqui à minha direita, um pouquinho mais à frente, e falando para o diretor com toda humildade, eu disse: olha, eu quero agradecer o convite que me foi feito, mas eu quero declinar do salário que me foi oferecido. Eu, com toda alegria, sem nenhum problema, me ofereço para trabalhar de graça para a empresa, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu já faço. Quando eu for na Cassex, eu vou na Cassex para representar uma empresa e representa outra. Tudo bem se a empresa não me pagar, mas eu não me sinto à vontade de, para trabalhar nessa empresa, eu vou ganhar subtraindo do salário de fulano, porque ele, por certo, já tem isso no orçamento da família dele, e eu não me sentiria à vontade de saber que eu estou ganhando, e para eu ganhar foi preciso subtrair do salário de uma outra pessoa. Quando eu falei assim, o primo dele, que tinha aquela dificuldade comigo, eu olhando aqui pela visão periférica, eu percebi que ele, que estava sentado em direção ao diretor, ele se virou na minha direção e ficou olhando para mim sem que eu olhasse para ele. Eu percebi porque eu estava vendo pela visão periférica. E eu fiquei preparado para ouvir daquele diretor: então, por causa disso você está demitido, porque ele podia se sentir ofendido com aquela minha atitude. Mas depois que eu disse isso, o diretor virou para mim e disse: então, Cláudio, você está fora. Quando eu disse então, ele disse: então, Cláudio, você está fora. O primo dele virou para mim e disse: não, peraí, ô Barroso, ele me chamava assim, olha, você não pode ficar fora, eu quero que você fique absolutamente tranquilo e à vontade, eu faço questão que você trabalhe com a gente e que você receba. Acabou a reunião, eu dizendo para ele: eu vou refletir sobre o que você está dizendo, mas para mim vai ser muito difícil, eu vou me sentir muito constrangido. Acabou a reunião com um constrangimento muito grande para todo mundo. Eu fui para minha sala. O diretor foi embora mais cedo, o outro assistente executivo foi embora também. Fiquei eu na minha sala e aquele primo dele lá na sala dele. Todo mundo foi embora e ficamos só nós dois. Eu normalmente ficava mesmo. E então aquele primo dele veio até a minha sala, bateu na porta e disse: Barroso, você pode me dar um minutinho? Falou: rapaz, entra aí, senta aqui, vamos conversar. E ele sentou para dizer: eu quero pedir perdão a você. Eu quero reconhecer que eu agi por ciúme e tratei você muito mal muitas vezes. E eu quero reconhecer a pessoa de caráter bom que você é. Eu quero dizer que você hoje ganhou um amigo como um irmão, porque ele é meu primo e ele estava disposto a fazer isso que me prejudicava, e você saiu em minha defesa, mesmo eu tendo tratado você tão mal ao longo de todo esse tempo,
por ciúme. Eu quero te pedir perdão por isso. E dizer para você que a partir de hoje você tem um amigo para qualquer hora. Ainda que você não venha confiar em mim, você pode saber que em mim você nunca vai ter um inimigo, você vai ter um amigo. Aquele homem eu ganhei, porque eu aprendi com Jesus. Eu não sou perfeito, meu irmão, minha irmã. Não estou falando isso para você olhar para mim e dizer: oh, como o nosso pastor é santo e consagrado. Mas se eu não puder ser exemplo para você, como o apóstolo Paulo foi exemplo para todos os crentes que ele escreveu, então eu não sirvo para estar aqui. Se eu só sirvo para estar aqui pregando, falando do exemplo dos outros, não puder ser exemplo para a sua vida, eu sou também como um gongo ou como um símbolo que sobe aqui e Deus usa, mas acabou. Lá fora eu não vivo para agradá-lo. Irmão e irmã querida, viva para agradar a Deus. Ame ao teu próximo. Não entre no jogo de Satanás para que você se sinta magoado, ofendido, azedo, amarga, por causa do teu vizinho que te tratou mal ou pensa mal de você. Seja disposto a amá-lo. Quando vier com uma palavra dura que suscita ira, responda com a palavra branda que desvia todo o furor. Tem uma vizinha lá no nosso prédio, e nós temos um grupo do WhatsApp do prédio. Essa vizinha, quando chegou para lá, nós ouvimos ela falando com o porteiro: eu não gosto de crente, porque descobriu que o vizinho de frente era pastor, era evangélico, a família. Eu não gosto de crente. Toda vez que saía a porta, que encontrava com a gente, virava a cara, entrava, batia a porta. De vez em quando, alguém deixava a porta aberta, dava uma indiretazinha no WhatsApp, para fazer parecer que tinha sido a gente. Até que um dia desse ela foi e falou muito mal pelo WhatsApp, de forma agressiva. Já tinha feito isso outras vezes. E eu mandei uma mensagem no grupo, que ela mandou no grupo, dizendo: prezada vizinha, eu não sei o que a senhora tem no seu coração, que a senhora tem essa disposição ruim contra mim, minha esposa e minha filhinha. Mas eu quero humildemente pedir perdão à senhora, se a minha esposa, minha filhinha ou eu, involuntariamente, fizemos alguma coisa que lhe entristeceu. Quero pedir à senhora aqui publicamente, que a senhora nos perdoe e nos dê a oportunidade de saber o que é que foi que fizemos para entristecer a senhora, para a senhora ter essa disposição contrária em relação a nós, porque nós queremos aqui ter uma convivência fraterna com todos vocês, e a senhora inclusive. Humildemente, me dê a oportunidade de saber no que foi que nós erramos. Ela nunca mais respondeu nada, se calou. Pode ser que ela continue tendo a atitude que ela sempre teve, mas todos os outros vizinhos viram que a nossa disposição não era a mesma. Meu irmão, minha irmã, se a gente não aprender com Jesus, se a gente ler a Bíblia para ler, mas não entrar a palavra de Deus no nosso coração, nós somos como símbolo ou como gongo, que só soa, mas não gera harmonia, e ninguém se sente alegre com aquilo que está ouvindo. Pensa sobre isso e saia daqui hoje decidido a ser vaso de honra e de bênção para a glória de Deus. Amém?